Boa noite. Damos assim início ao estudo dessa segunda-feira. Ele vai ser realizado, como sempre, em duas partes, tá bem? A primeira parte eu vou explanar e a segunda vai ser com o Marcelo. Vamos tentar manter também os microfones fechados. Se tiver dúvida, pode colocar no chat ou levantar a mão, né? E Berg vai estar gerenciando aí quem está fazendo a pergunta, que tiver qualquer outra dúvida. Tá ok? Eu vou aqui compartilhar com vocês a apresentação. E vocês me confirmam se está visualizando. Vocês estão visualizando a apresentação? Sim. Então, vamos lá. O nosso estudo de hoje vai ser do capítulo 3 e o capítulo 4, né? A oração coletiva e o médico espiritual. Nas aulas anteriores, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco, né, sobre o nosso lar, né? Falamos por cima na aula de apresentação, falamos um pouco sobre Chico, sobre André Luiz, e na aula anterior nós tivemos o debate, né, sobre a chegada de André ao plano espiritual, onde ele se debate e se vê, né, naquele local escuro, onde ele era perseguido, era apedrejado. Então, hoje, nós vamos falar um pouco já sobre a chegada dele, né? Como ele foi recebido na colônia, qual foi as suas percepções, e lembrar, nós vamos falar um pouco também da história, né? Vamos relatar um pouco da história, mas também vamos ter algumas reflexões para com a nossa vida encarnado, né? Nós vamos usar as percepções do André, que ele traz no livro Nosso Lar, como referência para nós mesmos. Será que estamos seguindo o mesmo caminho que o André quando encarnado? Será que estamos nos cuidando? Será que estamos realmente vivendo a vida como deve ser, né? Estamos dando atenção à nossa vida espiritual ou apenas estamos ligados à matéria? Então, antes de nós falarmos um pouco, adentrar o assunto, né? Nós vamos trazer uma pequena estrutura do nosso lar, né? Ele foi fundado no século XVI por portugueses distintos, desencarnados no Brasil. A sua localização fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. A cidade Nosso Lar, ela é dividida por 6 ministérios, né? É o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. E cada ministério é administrado por 12 ministros. A população do nosso lar, né, tem homens, mulheres, jovens e adultos desencarnados, em número de 1 milhão, segundo os dados fornecidos pelo autor em 1943. As construções, dependências e lugares especiais, ele é coberto por uma grande muralha protetora, né, da cidade, com baterias de proteção magnética e conjuntos habitacionais, como Praça Central, que acomoda até 1 milhão de pessoas, fontes luminosas, jardins, parques arborizados, Bosque das Águas, o Rio Azul e o campo de música e etc. Então, é uma cidade que é enorme, né? Então, como vocês viram aí, existem 6 ministérios, né? Que têm essas demandas. E vou trazer um pouco do relato para vocês, de um dos relatos de Chico Xavier, em um desses estudos aí da vida, e agora reestudando, né, por conta deste curso, falando um pouco sobre a estrutura do nosso lar.
Chico Xavier, lá na cidade, né, onde ele desenvolveu o trabalho, ele sempre, ao fim dos trabalhos, ele tinha um costume, né? Ele costumava cessar os trabalhos um pouco tarde, né? Atendia muita gente. E aí, ao encerrar esse trabalho, ele ia para a casa de um amigo. Ao chegar na casa do amigo, ele sentava na varanda da casa desse amigo e ele ficava fixamente olhando para o céu. E isso era um costume dele rotineiro. Ele sempre estava, terminava os trabalhos, ele sempre tinha esse mesmo costume. E aí, um dos amigos, né, que acompanhava ele nessa caminhada, teve essa dúvida e perguntou: Chico, por que você sempre está olhando para o céu nesse mesmo horário, olhando fixamente e sem sequer piscar? E aí ele respondeu: Ah, cara amigo, é porque daqui eu estou vendo um dos portões de entradas do nosso lar. Veja isso, ele lá em Minas, né? E a colônia fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Em alguns estudos também, leituras de outros livros, relatam-se que essas cidades espirituais, né, com o tempo, elas vão se desenvolvendo, né? Elas vão ganhando espaço, vão crescendo pouco a pouco e vai se aumentando a quantidade de pessoas que estão lá. Então, eu creio que, né, desde da sua fundação, que foi lá no século XVI, até o tempinho em que o Chico estava reencarnado e até hoje mesmo, o nosso lar deve ter tomado uma proporção assim gigantesca, né? Ele foi aumentando pouco a pouco e é como a nossa estadia aqui na Terra, né? Quando nós estamos desenvolvendo algum trabalho, aí às vezes o trabalho vai crescendo e é necessidade de expansão. Então, da mesma forma que se acontece aqui, acontece no plano espiritual, sabendo que aqui é o espelho do plano espiritual. Então, essa é a pequena apresentação que eu trouxe, né, para vocês, antes de adentrarmos o tema da noite. E aí nós temos uma fotografia da parte de cima. E quem tiver interesse, eu acho bem legal, nessa pesquisa de estudo, se vocês forem procurar pela estrutura de nosso lar, existem fotos, desenhos, né, que médios e mediúnicas traziam de toda essa divisão do nosso lar. É muito, muito, muito importante. Não trouxe, porque ficaria um momento muito extenso e nós temos que trabalhar 2 capítulos essa noite. Então, fica com uma atividade para casa, tá bom? Vamos lá. Então, André, né, ele foi lá, ele teve aquele momento em que ele fez, né, a prece, que a gente tem que dizer assim, a verdadeira prece, que é aquela prece sentida e do coração. E isso nos traz uma reflexão em pensar se nós, durante o nosso dia a dia, quando fazemos as nossas orações, se nós estamos realmente fazendo uma prece do coração, estamos nos ligando a Deus, ou eu tenho feito aquela prece por questão de é como se fosse uma obrigação, ou como se eu tivesse criado, vamos dizer assim, um hábito, mas um hábito que ele é mecânico, ele não tem sentimento. Então, naquele momento em que André se viu se vendo de dores, passando por toda aquela perseguição lá no umbral, ele teve aquele momento de prece, aonde ele conseguiu, não que ele não teve auxílio, ele sempre teve auxílio. Os amigos espirituais estavam todo um momento ao lado dele. Porém, por ele estar em uma faixa de vibração menor, ele não conseguia perceber aquele auxílio. Então, ele foi naquela prece, e foi quando ele viu aquele grande clarão que tomou conta do ambiente, né? Ele teve aquela mão estendida a ele, e ele foi ali resgatado por Clarencio, né? Então, Clarencio, ele se apoiava num cajado de substância luminosa, né? Que deteve-se à frente da grande porta encravada em altos muros e tateou um dos pontos da muralha e o portão se abriu. Então, aquela mesma luminosidade que o André Luiz percebeu, né, ao ter a conexão com esses irmãos, essa luminosidade vinha do cajado do André. Então, ali ele foi, né, recolhido, foi colocado naquela maca improvisada, e aí o Clarencio, no livro, ele fala que eles deveriam voltar logo
né, ao nosso lar, porque ele ali teria algum compromisso a ser feito quando chegasse lá. Então, ao adentrarem, o André percebeu, né, aqueles grandes muros e viu muitas plantas, muitas flores. Então, o Clarencio, com esse cajado, ficou próximo, né, à abertura e foi tateando o muro, a proteção, até que ele encontrou um local específico onde ele conseguiu abrir a entrada, uma das entradas para entrar na colônia Nosso Lar. Então, André, mesmo ali meio que já doente, mas se recuperando, né? O pouco que seja, ele começou a perceber a grande beleza que a colônia tinha, né? Ele começou a ver as flores, os parques. Vocês estão conseguindo ver as imagens? Então, ele foi percebendo toda a beleza que a colônia tinha, né, a proporcionar. Aqui vem algumas imagens para vocês entrarem aí no clima. Então, durante o caminho, o Clarencio pede, né, para que esses dois amigos que vinham com ele na maca, que conduzisse a ele aos aposentos. E aí o Clarencio deixa ele e segue. E aí eles vão até os aposentos levar o André Luiz. E aí o André Luiz nos descreve da seguinte forma esses aposentos. Conduzido ao aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, serviram-me caldo reconfortante seguido de água. E lhe pareceu portadora de fluidos divinos, reanimando inesperadamente. Semelhava-se a um cego venturoso, que abriu os olhos depois de longos séculos da escuridão. Então, veja, o André Luiz se encontrava lá no umbral, né, naquelas zonas inferiores, e ele, apenas ao receber esse caldo, ele já se sentiu revitalizado, né, diante do ambiente também que energeticamente já foi propício à sua melhora pouco a pouco. Então, ele foi e tomou esse caldo. E os amigos, e ele perguntou, né, após ele ter aberto os olhos, após ele ter recebido ali, né, o caldo que reanimou ele, e ele fez a seguinte pergunta: amigos, por quem sois? Explicai-me que novo mundo me encontro, que estrela me vem agora com esta luz confortadora e brilhante. E um deles afogou a fronte de André, como se for um conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, a nossa percepção é muito mais rica. O nosso sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, André perguntou o que seria aquela luz, né? E aí a gente ele vem esclarecendo que o mesmo sol que temos aqui na Terra, né, que nós temos todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes ali presente, é o mesmo que vivifica o nosso lar. E ele fala que é de uma forma mais branda, né, mais iluminada, porque nós, seres encarnados aqui na Terra, ainda não conseguimos enxergar, por mais que queiramos, não conseguimos enxergar a beleza da natureza como ela é. Então, ele fala sobre essa questão visual. E isso nos leva também a uma reflexão perante o nosso dia a dia, né? Quantas vezes nós paramos para dar uma olhada no sol, dar uma olhada no céu, dar uma olhada na lua, e Deus nos dá tudo isso de forma gratuita. Porém, como estamos diante da correria do mundo material, muitas vezes sequer paramos para fazer uma respiração, uma meditação, uma oração de coração e consentimento. Então, muitas vezes nos deixamos levar pelo material, pelo hoje, pelo passado, pelo amanhã, e nós temos que estar no presente. Deus todo dia nos dá uma folha em branco
para que possamos, assim, escrever novas histórias, novas oportunidades. Então, vamos levar também essa reflexão para a vida. Temos aí um céu lindo, temos um sol lindo, e muitas vezes não nos damos sequer, né, a importância em olhar para o céu e receber, porque o sol, né, sabemos e estudos já comprovam, o sol reaviva, é como se ele trouxesse realmente vida. Então vamos nos observar como seres encarnados na Terra e vamos usufruir do que Deus, né, nos propõe. Alguém está falando? Tem algum microfone ligado? Eu acho que não, né? Até agora não, Felipe. Ah, tá bem. E aqui nós temos a figura do André, recém ali chegado, né? E ele cheio de dúvidas, cheio de interrogações, recepcionado ali naquele quarto e levando, né, a sua recuperação pouco a pouco e conversando com aqueles amigos que o receberam. E enquanto ele se encontrava ali deitado, uma música embalsamava o ambiente, né? E as pessoas que estavam lá com ele, um dos mentores que acompanhou ele, atencioso, falou: agora fique em paz. Voltarei logo, pois após a oração. E empolgou-me ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicamente. Ainda, e ele respondeu a André, né? Ainda está fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, e aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me, vencendo as dificuldades, agarrei-me no ombro fraternal que me estendia e, seguindo vacilante, cheguei até o enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio e profundamente recolhida. Então, André foi, acompanhado daquele amigo, até o local onde eles estavam, né, se juntando para fazer essa breve oração. E assim chegou a hora do crepúsculo em nosso lar. Para quem não sabe, o crepúsculo é aquele momento em que nós estamos lá, como ele disse, né, uma grande estrela brilhante, né, muita iluminação, e a luz foi assim como se fosse aos poucos diminuindo. E em todos os núcleos da colônia de trabalho estabelece uma ligação direta com as preces da governadoria. Então, todas as pessoas, naquele mesmo horário, todos os dias, se reúnem, né, a estabelecer essa ligação direta com a espiritualidade superior, que, no caso, é a governadoria. Então, nesse instante, todas as residências e instituições do nosso lar estavam orando com o governador através da audição e da visão à distância, quando uma abundante chuva de flores azuis derramou-se sobre André e o amigo que o assistia, mas eles não conseguiram detê-las às mãos, pois desfaziam-se de leve ao tocar-lhes a fronte. Experimentando todos a singular renovação de energias, o contato com as pétalas fluídicas. A primeira prece coletiva em nosso lar opera-se no ex-médico a completa transformação. Então, foi naquele momento que André teve uma grande transformação. Foi quando ele percebeu que todos aqueles que ali estavam pararam o que estavam fazendo para se conectar com a divindade. E também isso nos cabe a grande reflexão. Só fazemos oração quando acordamos ou quando dormimos, ou então nos mantemos conectados diariamente. E muitas vezes não fazemos uma oração nem acordar e nem dormir. E por que não fazemos? Porque estamos ligados às coisas do mundo. Nos esquecendo assim que somos seres espirituais. E sabendo que a oração
é o remédio que vivifica, é o ânimo, é o combustível que o espírito precisa, muitas vezes, para se reerguer. Então, vamos levar a prática da prece como um mantra na nossa vida. Nós precisamos estar ligados. Nós somos centelhas divinas. Nós viemos do Criador e para nos reconectarmos a elas, precisamos estar nesse momento de elevação. Nos ligando, orando e lembrar que uma oração com ligação superior não é uma oração com aquelas palavras bonitas, aquelas preces estendidas, mas a verdadeira prece é aquela que nos liga através da mente e do coração ao nosso Criador. E aí nós já vemos André de forma mais recuperada, né? Retornando aonde ele se encontrava. E ele descreve lá no livro, né, essas informações, falando que aquele momento que ele percebeu aquelas flores, né, azuis caindo sobre ele, foi o momento que ele teve um grande reparo espiritual do seu corpo. Foi quando ele se sentiu assim, acolhido fraternalmente, fortaleceu o seu espírito para a grande caminhada que lhe vinha logo a pouco. E para nós darmos aqui continuidade, eu trouxe duas reflexões para esse instante. Qual a finalidade da oração coletiva? Alguém quer abrir o microfone e falar? Jean, eu acho que a finalidade da oração coletiva seria para elevar a vibração do planeta em si, né? Principalmente nesse momento que a gente está tão crítico da transição planetária, né? Então, quanto mais pessoas vibrando nessa faixa de luz, mais, né, fica fácil para o planeta. Dá para a gente que está aqui, né, encarnado. Pode falar, Nath. Eu creio, só complementando, né, assim, não só elevação da vibração para o planeta, mas para os próprios moradores do nosso lar, né, tanto que é uma cidade que tem as muralhas, tem proteção eletromagnética, e ela sofre ataques, né, aí, frequentes, né, porque as legiões que estão no umbral, né, dos irmãos menos esclarecidos, eles podem ser atraídos pelas vibrações, né, aí, menos salutares daqueles espíritos que estão ali em nosso lar. Mais na frente, eu acho que é no nosso lar que fala sobre, né, um momento que houve isso na cidade, né, aí antes do governador atual. Isso acho que é mais para frente. E eu creio que é isso, é para manter também a vibração deles elevada, para não atrair esses ataques, né, de outros irmãos. Isso. Então, a oração é que nos eleva, é que nos protege, é que nos dá ânimo, né? E nós vimos aí, tem a próxima reflexão, qual o resultado da oração para o André. E ele descreve lá no livro que foi de grande valia, pois a vida dele, né, a vida anterior, antes de chegar ao plano espiritual, ele não tinha a prática de orações. Então, tudo aquilo para ele era novo, né? Então, a gente vê, nós somos seres reencarnacionistas, sempre estamos reencarnando. Por que o André não lembrava de nada das outras reencarnações, desses outros momentos que ele teve de desencarne, e também nos serve como reflexão, né? Pelo menos ao ler o livro, eu também me questionei, né? Se nós somos seres que sempre estamos reencarnando, por que tanta novidade do André com essa chegada no mundo espiritual? Mas aí a doutrina nos esclarece que nós temos a questão do esquecimento. E ao retornarmos ao plano espiritual, o espírito vai, pouco a pouco, tendo
a sua memória, né? Vai voltando pouco a pouco. Não que ele vai chegar, eu já desencarnei, eu já vou saber tudo o que me aconteceu em todas as outras vidas. Então, é algo que vai sendo cedido aos poucos, depende também de situações, livros que eu também já fiz leitura, onde pessoas falam de outras vidas, eles nos falam que muitas vezes o espírito não tem a capacidade de lembrar de todas as suas reencarnações, porque possa ser que em alguma vida que ele teve passada, alguma coisa de que ele não está pronto ou preparado para trabalhar em cima daquilo, né? Que vai ser um processo. Nossa vida é assim, sempre estamos em processo de nos melhorarmos, né? Porque eu desencarnei e virei um espírito, eu já vou saber de tudo. É como o Livro dos Espíritos fala que nós não temos capacidade ainda de saber o que é Deus, né? Saber entre linhas sobre a reencarnação. Então, a minha parte, né, de exposição fica até aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer rapidinho, um complemento, pode falar, William. O microfone, Yane, teu microfone está desligado. Então, interessante. Eu acabei passando ali no quarto e nem lembrava que eu tinha esse livro aqui. Cidade do Além. Que é Era isso que eu tava... né? E aí aqui tem Eu falei desse livro. Tu comprou esse livro aonde, Ian? Eu sei onde tu comprou esse livro. Era ele que eu estava procurando. Informação, né? Que quem fez aqui é edifício da governadoria. Dá para ver direitinho aqui? Dá, sim. Bem interessante, viu? Aí tem direitinho aqui o pavilhão da Ministério da Regeneração. Você deveria compartilhar essa obra aí com os coleguinhas aqui do estudo. Vai ser de valia. Para nós destrincharmos melhor nosso lar. Berg, o PDF, Berg, dessa obra. Ministério da União. É verdade. Vê se tu acha, Berg. Eita, meu Deus, você vai para a internet. Vocês aí não, viu? Se entregam. É um mapa mesmo, é em formato de estrela. Aí tem os ministérios. É muito interessante. Ele descreve em forma de desenho. Eu já li esse livro. Aí Parque do Esclarecimento. Aí aqui. Mostra de novo o nome, Yane, do livro. Cidade no Além, Chico Xavier e Igorina Cunha, Espíritos André Luiz e Lúcius. Um roteiro ilustrado de Nosso Lar. Aí aqui ele mostra a Terra e as zonas espirituais, né? E o nosso lar tá bem aqui, ó. Isso. É a mesma imagem que a gente estava transmitindo, né? Naquele dia. Então, isso, então... Mapa enorme, ó. Interessante demais. Olha para isso. É grande. Eu já tive contato físico com esse livro. Tem, ó. Aí as zonas inferiores. É massa. Aí aqui tem o mapa todo do nosso lar, e tem o Parque das Águas, né, que você falou, o Ministério da Música, e aqui ele descreve todos os ministérios que tem. Muito interessante. Eu nem terminei de ler. Vou até terminar. Pois termina. Quando eu terminar, eu boto lá na biblioteca. Tá bem. Então, agora a exposição vai ficar com o Marcelo. Se houver alguma dúvida durante o caminho da minha parte da exposição, nós esclarecemos no final. Tá bom? Abraço. Pode falar, Vanessinha. Pode falar, Vanessa. Gente, eu levantei a mão sem querer. Eu fui aplaudir e botei outra coisa. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Sim. Então vamos lá, né? Logo após que
André Luiz chegou, né, na colônia Nosso Lar e ficou nesse hospital, né, se recuperando, né, depois de uma noite que ele teve, né, com a noite de sono tranquila, já estava respirando tranquilamente, né, porque onde ele estava, naquela zona escura, ele também estava com dificuldade de fumar, porque também ele foi fumante, né, na vida carnal, então isso também impossibilitou mais ainda quando ele estava naquelas zonas, né, escuras. E no amanhecer, o médico passou para poder fazer, né, a consulta até a ele, né, e aí, hospitalizado, reconfortado pelas energias novas, André Luiz sentia-se outro, mas com numerosas interrogações na mente, apesar da sensação de alívio que experimentava. É atendido por um médico espiritual que comprovava o suicídio inconsciente, que praticou singular assunto de revolta, borbulhou no íntimo de André Luiz. Creio, haja engano, asseverou Milindrado. Meu regresso do mundo não teve esta causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Então, quando ele chegou, né, no hospital, como ele descreve, na casa de saúde, né, já estava com toda a sua parte intestinal toda obstruída, né, fora outras coisas também que veio acarretar esse desencarne como suicida inconsciente, né, e até então ele também não aceitou que desencarnou como suicida, né, porque até então ele não tinha feito nada, né, na mente dele, de encarnado naquele momento ali, de que fez algo para poder realmente chegar lá no plano espiritual como suicida. E quando ele chegou lá, né, chegou com toda a parte gástrica dele bem obstruído, né, e no filme também relata essa parte, né, onde esse assistente vai começando a fazer imposição de mãos, né, e vai realmente tratando aquela ferida que não estava mais na parte física, estava no corpo perispiritual dele, né, que é nossos registros que fica, né, não é no espírito, mas na parte perispiritual. E aí, sim, né, o médico disse que sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha apoderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesma a história completa das ações praticadas no mundo. Inclinando-se, indicava determinados pontos do corpo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reversas. O meu amigo, no entanto, desperdiçou patrimônios físicos preciosos. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais, como vê, o suicídio é incontestável. E aí a gente vê, né, que ele foi maltratando o seu fígado, né, porque ele mesmo médico não bebia água e mesmo assim ele sabia o que tinha, né, que fazer. Como ele já era médico, então ele sabia que tem que beber água, então ele maltratou esse fígado. Os rins também foram esquecidos terrivelmente, né, por conta das bebidas alcoólicas que ele ingeria. E também a sífilis, né, como ele tinha uma vida muito mundana, né, na parte sexual, né, gostava de beber, fumar, e essa parte sexual era muito ativa também, então ele acaba também contraindo a sífilis, né, essa energia, como a gente fala, essa energia da parte sexual é uma energia muito poderosa, né, é uma energia reprodutora, então ele realmente desregrou, né, toda essa parte também sexual nessa reencarnação. E aí a gente vai para outra parte aqui que mostra também as cenas, a cena no filme, né? Que ele está lá bebendo, está fumando, e realmente, né, a oclusão derivava de elementos cancerosos. E estes, por sua vez, de algumas
leviandades dele no campo da sífilis. Mais uma vez, né, falando sobre essa parte sexual, que também foi bem desregrada nesse momento encarnado, né? Seu modo especial de agir, muita vez exasperado e sombrio, captara destruidoras vibrações nos que o rodeavam. E aí, mais uma vez, né, por que a peste de suicida? Mais uma vez essa pergunta. E a resposta é que André Luiz não conseguia compreender por que o chamavam de suicida. Em sua concepção, tinha cumprido condignamente os deveres de médico, marido, pai. Contudo, ficou sabendo depois que perderá muita vitalidade com bebidas, alimentação inadequadas e excesso. E aí, mais uma vez, né, ele pensa, né, que tinha feito tudo como médico, pai e marido, mas ali ele percebe que nessa parte, né, ele realmente, vamos dizer, excedeu, né, com a bebida alcoólica, com a alimentação também inadequada. E o filho dele, né, fala em alguns livros, né, que o André Luiz era muito, como é que eu posso dizer, guardava muita raiva, era um pouco desequilibrado em algumas questões. Alguém? Não? Era muito desequilibrado em algumas questões, né? E isso pode acionar células cancerígenas, que naquele momento ele não compreendia ainda. Mas hoje, como a medicina está mais avançada, a gente já sabe que a raiva, né, a cólera, o desequilíbrio, realmente adoece as nossas células e pode causar, né, um câncer em determinada parte do nosso corpo, né? Então, ele, nesse momento, já estava realmente compreendendo um pouco o porquê ele chegou lá como um suicida, né? E aqui passa também um pouco da cena dele lá na parte do hospital, né? Recebendo tratamento, recebendo aquela água, a sopa para dar mais vitalidade a ele, né? Como a gente sabe, quando a gente desencarna e chega no plano espiritual ainda com muita apego, né, à parte física aqui que deixou, ainda o nosso corpo perispiritual lá necessita de água, de uma comida, a barba cresce, né, por conta que ainda está um pouco ligado à parte física, né, à parte aqui da Terra. E onde ficam as impressões aos atos da vontade do Espírito. André Luiz, após permanecer mais ou menos 8 anos no umbral, de imediato, como qualquer mortal, foi conduzido para um hospital, onde permaneceu sob o cuidado do Dr. Henrique de Luna, durante quase um ano, efetuando curativos no abdômen aberto, e lhe diz o seguinte: talvez o amigo não tenha empoderado bastante o organismo espiritual, apresenta em si mesma história completa das ações praticadas no mundo. Mais uma vez, bate, né, o que a gente faz aqui na Terra, né, do que a gente teve um desregramento ali, vai chegar também na parte espiritual, com aquele mesma parte afetada. A dele foi a parte do rim, do fígado, do gástrico, e essa parte sexual. Quando ele chegou lá, né, estava todo desregrado e precisava realmente de uns cuidados maior no hospital do nosso lar. E aqui essas imagens do filme, né, onde mostra esses irmãos que estão ainda nas sombras, né, de pensamentos e sentimentos, aonde chamavam ele de suicida. Aí, nesse momento também, ainda ele não entendia o porquê que esses irmãos que estavam ainda na escuridão de pensamentos e sentimentos, chamava ele de suicida. E aqui você vê que a barba dele está crescendo, ele vai emagrecendo, né, por conta ainda dessa ligação ainda com essa parte física. Então, o perispírito ali, né, vai somando. Então, o corpo espiritual é suscetível de levar sequelas ao outro lado da vida.
Então, não somente as leva do mundo espiritual para o físico. É comum o espírito ressurjar do berço como estava antes de reencarnar. O desconhecimento da natureza do corpo espiritual nos induz a equivocadas deduções sobre o mundo espiritual. Todas essas palavras estão de acordo com as citações de André Luiz sobre o assunto, deixando claro que o perispírito é constituído essencialmente de matéria, uma vez que sofre o efeito da gravidade do plano que lhe é próprio, além de ser mais ou menos denso ou sublime em função da elevação espiritual de cada um. E aqui no perispírito que ficam impressões aos atos da vontade do espírito. Não se trata de uma figura literária. O espírito experimenta sensações físicas idênticas às que experimenta no corpo que deixou. Por mais que os pensamentos comandem a fisiologia do corpo perispiritual, não podem esquecer que os órgãos perispirituais possuem metabolismo que se manifesta em todos os lugares, fazendo com que o irmão desencarnado sinta frio, calor, fome e sede, ou verifique o crescimento dos pelos e cabelos, além das sensações fisiológicas básicas, como podemos nos deparar nas citações de nosso lar. Então, é como eu disse, né? O corpo perispiritual, fica lá as impressões, então tudo que a gente realmente faz aqui no campo físico, a gente leva para o plano espiritual. Então, que possamos a gente realmente cuidar mais da nossa saúde, né? Em relação à bebida, ao fumo, e entre outras coisas, para poder a gente realmente ter essa passagem para o plano espiritual mais branda, da maneira que a gente vai se livrando desses vícios e vamos fazendo nossa reforma íntima, vamos se desligando um pouco da matéria, é muito mais fácil a gente não passar por essas zonas escuras, e sim já chegar já num hospital espiritual para a gente ser tratado e não passar por tanto esse sofrimento que André Luiz, naquele momento, necessitava, né? Depurar aquelas energias naquela zona umbralina, aquela zona escura, onde a dor, né, batia muito os pensamentos dele, né, de como ele foi aqui na Terra, da família que ele deixou, sempre ele falava sobre a família, né? Todo momento do livro ele fala sobre a família dele, que ele era um homem, era bom, era médico, né, trabalhava, e não entendia o porquê estava passando por aquilo, mas ao decorrer das leituras, e até desse capítulo, ele já vai tendo um pouco de vai compreendendo um pouco o porquê ele passou, né, por essas diversas coisas nessas zonas escuras lá do umbral. E aqui, só para poder vocês entenderem um pouco, né, sobre o corpo físico, perispírito e o espírito, né? O homem é formado por um campo físico, né? O nosso corpo físico. A figura do número 2 é o perispírito, é esse molde que é idêntico ao nosso corpo físico. E o espírito está ali todo pontilhado, mas o espírito, a essência é luz. Então, quando alguém fala, eita, eu vi um espírito, ele não viu o espírito, ele viu o perispírito, porque o espírito é luz. Quando alguém consegue olhar para um espírito e consegue dizer, ó, ele era assim, assado, baixo, magro, cabelo curto, então ele estava vendo ali o perispírito, estava vendo um molde, né, que modela o nosso corpo físico. E o desencarnado é formado por perispírito e espírito, né? Quando a gente desencarna, a gente perde essa figura número 1, que é o nosso corpo físico, e só vai ficar o perispírito, que fica todas as nossas impressões do que a gente fez aqui na Terra, de bom ou de ruim, e fica a nossa essência, né, que é o espírito. E o nome perispírito foi proposto pela primeira vez por Kardec, né? Perispírito é um envoltório semimaterial do espírito, também o denominam de corpo fluídico ou corpo espiritual. Então, quando alguém fala, eu vi um espírito, a gente já sabe, viu ali o perispírito dele, que o espírito é só luz. E o capítulo é mais ou menos esse,
né, sobre o médico espiritual, é mais ele chegando realmente ao hospital, né, o médico chega para poder atender e tudo mais, e ali ele ainda fica meio sem entender, mas no decorrer ele vai realmente aceitando um pouco sobre a sua condição naquele momento como espírito desencarnado, né? Então, é mais ou menos esse capítulo é bem curto. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Esse capítulo ele mostra a importância, né, que a gente tem que dar ao cuidado, né? Aí não só da nossa saúde física, mas da nossa saúde mental, porque tudo vai ser refletido no nosso perispírito, né? Então, quando a gente desencarna, vai estar lá tudinho registrado e a gente vai exteriorizar, né, realmente, né, aquilo que está afetado, né, a nível do nosso perispírito. Como estamos cuidando, né, do nosso corpo espiritual, do nosso ser espiritual. Mais alguém tem alguma pergunta? Tem algum auxílio a trazer? Esse é o momento. É aberto o momento de perguntas. Ninguém quer falar. Quem quiser se aprofundar sobre o que Marcelo falou, né, o perispírito, né, tem um livro que é bem grossinho, está guardado, eu não vou mostrar aqui, mas eu coloco depois o nome. O autor é Zalmino Zimmermann, que o título do livro é Perispírito. Então, ele fala bem, assim, destrincha muito bem tudo sobre perispírito, uma linguagem bem atualizada e trazendo, né, referências de várias obras, né, até de caráter científico, sobre a comprovação da existência do perispírito. Tem até um estudo, Nasa, sobre esse livro. Eu até comecei, mas ele é muito longo. Não consegui terminar ainda, não. Que eles fazem estudo do livro todo. Henrique, pode falar. Não, como vocês falaram, né? A gente dá muita importância à influência do espírito na matéria, né? Mas a gente não se preocupa da influência do corpo material no corpo físico, né? Essa influência que tanto a influência tanto é espiritual para o material como do material para o espiritual, né? Como foi abordado por vocês, tudo fica gravado, né? Tudo que somos, tudo que fizemos, né? Fica registrado, é como se fosse nossa carteirinha de identidade onde a gente for, né? Anos e anos se passam, temos aí novos romances antigos, e todos sempre, na maioria, nos trazem a reflexão da dificuldade da chegada do espírito no mundo espiritual. Porque o espírito leva todas essas impressões aqui da matéria para o mundo espiritual e lá ele sente falta. Então, por isso que a gente tem a grande ainda quantidade de pessoas voltadas à questão de influências e obsessões espirituais, muitas vezes ligado aos vícios, muitas vezes ligado a sentimento, né? A estar com aquela pessoa que ele ama e eu só quero aquela pessoa para a minha vida. Então, a doutrina está aí para nos esclarecer, né? A nos trazer esse esclarecimento que a nossa verdadeira vida não é essa. A doutrina nos esclarece a todo momento sobre a nossa verdadeira vida.
E puxando também uma sardinha, né? Vamos falar um pouco da Escola de Aprendizes do Evangelho, é a grande ferramenta que a gente tem, que nos traz a todo momento. É assim, parece que assim, a escola é assim. Eu tô ali, eu tô dentro da escola, tô fazendo aquele desenvolvimento, tô estudando, e eu não sei se é com vocês, mas acontece muito comigo, e até hoje, após ter concluído a escola, por mais que se estude, chega um momento que a gente se vê mais no mundo material e se esquece que nós somos seres espirituais. E aí, a todo momento, é interessante a gente estar ligado e com o plano superior e lembrando que nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui só de passagem. E situações que nos são direcionadas, muitas vezes, podem ser necessárias, né, para a nossa melhoria, ou então possa ser que seja colha, a gente está colhendo, né, o fruto que a gente plantou nessa vida ou em outra. E é isso, a minha contribuição para esse momento. Pode falar, William. O microfone está desligado, Ian. Fugiu agora o que eu ia te perguntar. Lembrei. Já todas as vidas que vivemos, desde quando o espírito foi criado, que passou pelos reinos e tal e tal. Quando a gente está na erraticidade, a gente lembra? Ou só o que for necessário? Não lembramos de tudo. É só o que for necessário para alguma coisa que você vai fazer, ou para algum reencontro, né, que você precisa ter, nessa vida você teve alguma situação. Porque imagina aí, hoje já nos é dado esquecimento, tá certo? Uhum. E quando nós passamos para a vida de encarnado, nós recebemos um turbilhão de informações, pessoas e situações, e por vezes nós achamos assim, meu Deus, eu não vou aguentar, eu estou surtando. Então imagina, você chegando no plano espiritual e receber informações de vidas milenares, você acha que você conseguiria processar? Seu HD teria essa capacidade? Não. Então, tudo é nos dado pouco a pouco, né? Recentemente eu terminei uma leitura que ele falava sobre as vidas deles. Ele fala que a espiritualidade superior só liberou para ele vidas que eram necessárias e que eram ligadas a esse trabalho que ele estava desenvolvendo no momento. É tudo pouco a pouco. Interessante. E você falando aí da escola, né? De aprendiz do Evangelho. Para mim, assim, foi um divisor de águas. E é muito interessante porque a modificação interna vai acontecendo que você nem... Assim, é uma coisa que entra tão no fluxo que quando você vê, você já está, tipo, dentro já está se transformando. É uma coisa, assim, bem, bem interessante. Mas tudo tem o seu tempo de despertar, né? Por exemplo, minha turma mesmo. Teve muitas pessoas que ficaram pelo meio do caminho, não terminaram, né? Então, eu acho que é isso, assim. Ter um momento certo. Mas, assim, para mim foi muito no fluxo, assim. Foi muito leve e foi. Mas, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Escola de aprendiz. Você precisava passar pelas experiências. Eu falo assim, minha gente, desde quando eu pisei, a primeira vez que eu pisei os pés dentro da casa espírita, né? E como eu ligo, engano, achando que eu fui para auxiliar as pessoas. Eu chego lá, descobri que o mais necessitado era eu mesmo. Então, desde aquele momento que eu pisei, aí parece que eu estava assim no precipício, né? Vou ou não vou? Eles deram uma empurrada, vai que tu tem que ir. Então, depois desse instante, foi só ladeira abaixo, as coisas acontecendo, oportunidades vindo, muito aprendizado que foi chegando, e até hoje estamos aqui. E esse é o caminho que eu creio para todos nós, é aderir conhecimento, é nos melhorarmos, é nos fortalecer mais e mais. Pode falar, Vanessinha. Oi. Não, é só complementar o que vocês estavam falando e o que o Iane questionou sobre a lembrança, né? O livro dos Espíritos, ele tem uma parte que é bem interessante, que vai da pergunta 304 até a pergunta 319,
que fala sobre as lembranças que o espírito pode ter durante a sua questão corporal. Então, nesse sentido, ele traz ali alguns pontos importantes a respeito do que seria necessário para o espírito, conforme muito bem colocado aí, mas deixa aberto a possibilidade de você, de fato, lembrar de situações que possam ser pertinentes e que justifiquem o estado de espírito em que você se encontra. Então, é possível que o espírito lembre, desde que haja um intuito, e que não necessariamente seja o intuito do que nós estamos vivendo agora, mas o que nos levou a estar na condição em que estamos vivendo agora. Então, se for útil a ele essa lembrança, para que ele entenda o seu estado atual, lhe é permitido sim lembrar, desde que tenha uma utilidade, independentemente de ser por exemplo, uma encarnação anterior ou muitas encarnações anteriores lá atrás. Então, eu não necessariamente preciso respeitar uma sequência. Eu vou buscar aquilo que me fez ter, que marcou o espírito. Então, se marcou o espírito de alguma forma e fez com que ele alcançasse esse momento, seja ele de perturbação ou de elevação, e aí ele pode, então, de fato, buscar respostas no passado para entender o seu presente. E essa perguntinha aí da 304 até a 319 versa bastante sobre isso, para a gente se aprofundar, sabe? E entender melhor quais as consequências até mesmo de lembrar. Porque, de fato, nem é interessante a gente lembrar tudo. Mas, no momento oportuno, a gente vai lembrar aquilo que, de fato, seja interessante. E aí fica aberto, né? Porque quando eu falo do estado do espírito, eu tenho que entender que nem sempre o estado do espírito ele vai ser o que nós conhecemos agora. Então, eu posso ter espíritos e perispíritos que sejam deformados por situações anteriores, mas que agora já consigam ter uma certa compreensão. Então, eles podem lembrar de situações que levaram a ele nesse estado de deformação perispiritual. E é isso que eu também tenho que ter em mente, porque a gente acaba, às vezes, só olhando o que a gente conhece agora, nossa estrutura agora, mas a gente sabe que o espírito, ele modela, esse perispírito, ele é modelado de acordo com o nosso estado mental. E aí, qual é o nosso estado mental? E o que causou esse estado mental que nós estamos? Então, tudo isso é importante para que ele evolua. Então, a gente não pode ficar preso só nesse contorno físico e humano que nós conhecemos. Às vezes, o contorno que o perispírito tem, ele é muito diferente. Tanto que o próprio André Luiz e os meninos trouxeram aí, ele fala de pessoas, de espíritos que ele viu, né? Pessoas que estavam ao redor dele, como ele narra na sua estadia no umbral, que tinham uma certa deformidade. Porque, de certo modo, se você se vê naquela condição, quando você leva, por exemplo, uma pessoa que desencarna, que levou um tiro, digamos assim, ela vai sentir a dor no local, ela vai ver a ferida, como ele próprio o via. E aquelas pessoas que, ao longo dos excessos, também deformaram o seu corpo físico, vão se ver dessa forma. Então, a gente reflete aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita que é. Então, essa ligação é muito mais profunda. Corpo, mente e espírito é algo muito profundo que a gente tem que realmente sempre dar aquela olhadinha a mais, sabe? Existem espíritos que estão na condição de ovoides, por exemplo. É claro que isso a gente não tem nem por que se aprofundar aqui, mas é uma coisa para a gente ter em mente, sair só desse contorno físico que a gente conhece agora. Porque senão a gente fica preso nisso e aí não amplia, né? Esse perispírito, ele vai aí dando a forma que ele conseguir, de acordo com o espírito, obviamente, e a sua evolução espiritual, ter naquele momento, que pode ser boa e também pode não ser tão boa assim, né? Então, quanto mais o espírito evolui, melhor será o seu corpo fluídico e até que ele, como a gente já sabe, à medida que a gente vai evoluindo, essa matéria ela vai mudando de acordo com os planetas, o mundo que nós vamos habitando. Então, consequentemente, até o nosso perispírito ele também vai sofrendo essas alterações, obviamente, para que a gente possa então acompanhar essas mudanças. Foi só uma colocação que eu me lembrei, viu, minha gente? E aí, espero que tenha dado para entender um pouquinho. Obrigada. Você falando, Vanessa, eu me lembrei também do estudo para o nosso lar, né? Em uma dessas lives de material, o expositor ele traz a seguinte reflexão, né? Por exemplo, nós, quando estamos encarnados, os espíritos, aqueles não conseguem atravessar porta, né?
paredes. E estando no mundo espiritual, será que eles conseguem também lá atravessar porta, parede? Irmão, Não. você me fez lembrar de uma situação que... Lembra que eu falei de violetas na janela? Lá acho que não foi no último, não foi que eu citei violetas na janela? Tem uma cena de Patrícia que ela vai aprender a volitar. E aí, a cena que ela vai aprender a volitar, tem uma parede na frente dela, a parede lá do plano espiritual, fala, você pode atravessar a parede, você tem que mentalizar isso. E aí, ele fala, né, da força do pensamento, vai explicando, tal, vai orientando. Só que aí ela vai acreditando que aquilo não dá certo. E ela mentaliza. Segundo ela tentou mentalizar, mas, gente, ela mira na direção da parede, pá, bate e volta. E aí ele explica, né, que tudo tem a ver com o pensamento, porque você transporta aquilo que você consegue, você direciona aquilo que você consegue, tudo tem a ver com a força do pensamento. As próprias flores que a mãe mentalizava para ela, nada mais era do que a energia do pensamento, a mentalização, essa ideia de você criar, porque pensamento é fonte criadora. Então, a gente tem que ter isso em mente. E aí, até a possibilidade de você transpor, porque veja, a parede é algo físico, mas nós não estamos mais usando o corpo físico. Então, fisicamente, eu, enquanto encarnada, não vou conseguir transportar essa matéria enrijecida. Mas enquanto perispírito, enquanto pessoa que está usufruindo de uma densidade diferente, de uma matéria com uma densidade diferente, sim, é possível. E aí a gente vê isso em obras não só como de Nosso Lar, mas como essa que eu citei de Patrícia. Depois de um tempo, ela percebe que não precisa ter esse medo, porque ela ainda estava pensando enquanto encarnada, e já não era mais como encarnada. A gente lembra de Ghost, né? Quando a gente assiste, que viagem esse negócio. Eu já vi livros que eu li, que foi muito interessante, que os espíritos ficavam esperando alguém abrir a porta para eles poderem passar, porque eles não tinham entendido ainda que dava para transpor aquilo ali. E aí, quem é que faz isso? Espíritos menos esclarecidos, que ainda não entenderam a sua condição espiritual, então eles ficam agindo como se eles estivessem encarnados. Então, eu já desencarnei, eu posso ter essa condição de estar no ambiente que eu quiser, mas eu não penso dessa forma. Então, eu entro numa casa e eu fico preso ali porque eu não sei como sair. Alguém tem que abrir a porta para eu sair, né? E aí, essa ideia é do espírito que ainda não compreendeu a sua condição espiritual naquele momento. É muito interessante, a gente tem muitas histórias, muitos livros bons, gente. Esse de Patrícia, quando ela bate a cabeça, que volta, e ela volta e ainda diz assim, tá doendo, ainda sente a dor. Quer dizer, tem aquela impressão ainda do físico. E olha que a gente está Do falando de físico. Patrícia, e ela foi socorrida de imediato, mas e vinha de uma família que tinha um conhecimento espírita, mas é muito difícil a gente mesmo assim se desconstruir das impressões físicas do corpo. Leva-se um tempo para isso. Então, é importante a gente ter isso em mente, sabe? Essa ideia de você trabalha com os corpos espirituais, é algo muito interessante. E a gente sabe que tem diversos aí. Hoje a gente só está falando do perispírito, mas a gente sabe que tem uma gama maior e que vai ficando uma sutileza ainda maior, e cada um tem a sua função, e é importante para que o todo funcione de forma harmoniosa. Isso, Deixa isso. Arrasou. Então é isso, gente. Mais alguém tem alguma pergunta? E lá no final do livro, né, para quem tem um livro, depois desse choque de realidade que André Luiz tem, né, dos médicos, de Clarence, falando tudo, né, do que aconteceu com ele, sobre o suicídio, né, e ele tem André Luiz como uma figura paterna, o Clarence, né, e logo lá no final, Clarence vai falar para ele não lastimar tanto, né, que ele teve realmente muita intercessão daqueles que amam ele, pede para ele acalmar, né, e aí ele chora nos braços de Clarence, né? Então, a gente vê que esses espíritos, né, que nos recebem, nos quer tão bem, e assim a gente fica mais confortado, né? Assim, mais tranquilos, que por mais difícil vai ser ou não a nossa chegada no plano espiritual, sempre vai ter aqueles, né, que vai nos acolher, nos socorrer, ou os nossos familiares, que conhecemos nessa encarnação, ou a nossa família espiritual, né, que vai nos receber ao chegar
lá no outro lado da nossa vida. Aí a gente volta para aquela questão, né? Do quão poderosa é a oração. Com relação à oração que André Luiz fez, né, no seu último momento, exaurindo as suas forças, seu último momento de súplica aquela oração da alma, né, bem profunda, que ele é resgatado. E aí, quando ele chega no nosso lar, ele passa por aquele momento onde ele tem aquele momento de oração, né? Aquela oração sentida, aquela canção, tudo mais. Aí você vê que, mesmo ele estando da forma que está, com o perispírito dele todo debilitado, por conta das doenças do corpo e tudo mais, né? Você vê que ele começa a se sentir bem, ele começa a se recuperar, ele tem forças para sair, para andar, para participar daquela oração, né? Então, assim, o quão poderosa é a oração, né? Mesmo ele estando lá na umbral, passando por tudo que passou, quando ele chega no nosso lar, ele ainda consegue receber essa energia. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou então ajuda? Estão lendo o livro ou estão só acompanhando aqui o nosso estudo? É interessante também fazer a leitura do livro, porque quando a gente trouxer as explanações, né, na mente vai ficar bem mais claro. Há uma diferença grande entre o filme e o livro. O filme é algo bem reduzido, então o livro traz mais detalhes, né? E o André traz, ele descreve detalhadamente realmente a estadia dele, essa chegada lá no plano espiritual. Eu tinha feito também uma pesquisa rápida, né? Até coloquei aqui no chat, né? Com relação àquelas luzes, né? Azuis, aquelas pétalas de rosa, né? Da Miosity celeste, né? Que o nome da planta é científico aqui, né? É da família das boraginéceas. Eu não sei se eu falei certo. Esses nomes científicos de plantas são difíceis, né? Mas ela é conhecida como Não Me Esqueças ou Amor Perfeito Azul. Olha que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Né? Tem tudo, como o Nasa colocou aqui, tem tudo a ver com aquele momento de oração que André Luiz vivenciou. Né? E o toque dessas pétalas, que revigora, isso me traz tantos momentos bons, principalmente das nossas vivências espirituais. Né? É muito gratificante, realmente. Então, próxima aula, né? Próxima segunda-feira, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 e 6, com as expositoras Nazaré e Vanessa, e os capítulos são Recebendo Assistência e Precioso Aviso. E bom, gente, que vocês estão lendo, estou vendo aqui o pessoal, a Laiane colocou no chat, o Cledes também. Então é isso, vamos nos unir no estudo, leiam, tragam as percepções que vocês tiverem também diante da leitura de vocês, que vai unificar, né? Mais alguma coisa? Podemos fazer a nossa prece final? Obrigado, Henrique. Vamos então fazer a nossa prece. A prece vai ser com Vanessa, ela acabou de saber, mas é assim. Sempre pega de surpresa. O bom trabalhador tem que estar sempre apto, meu filho. Eu sempre fui assim, sempre, em tudo que eu fiz hoje, eu sempre fui pego de surpresa. Quando eu menos esperava, toma! Tinha que receber ali Já. com muito amor. Pode fazer, Vinicius, a prece.
Oxe, Vanessa, tu não vai aceitar o pedido, não, ao trabalho? Que bom, falou prece e a pessoa não foi. Era eu. Eu estou dizendo a você, você mandou aqui, tá? Que tá lento hoje, mas tá, gente. Vamos lá. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo momento em que aqui nos encontramos, unidos e reunidos em seu nome, buscando aprender, buscando entender um pouquinho mais, não só sobre a doutrina espírita, mas, sobretudo, sobre os ensinamentos do Cristo. Ensinamentos que vieram através desse nosso irmão maior, que foi concedido pelo nosso Pai a possibilidade de termos esse irmão como nosso modelo, como nosso guia, mostrando sempre o melhor caminho, como ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Que possamos passar pelos seus ensinamentos, que tenhamos a humildade de reconhecermos cada um de nós como pequenos aprendizes que somos, que possamos buscar fortalecer cada um de nós na paciência, no caminho, na fé, na esperança de que conseguiremos, pouco a pouco, nos melhorarmos. E melhorando, cada um pouquinho, melhoramos também o nosso coletivo. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês e envolva todos com muito amor, com muita paz, com muita luz. Que tenhamos uma semana abençoada. E que o nosso estudo se fortaleça cada vez mais. Que a gente possa adquirir mais conhecimento, que a gente possa abrir a nossa mente, não só para esse estudo, mas tantos outros que necessitam da nossa atenção e que vão fazer com que a gente consiga alcançar aos poucos a nossa elevação espiritual, moral e intelectual. Que o Mestre Jesus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. E assim sendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E gratiluz pela oportunidade. Parabéns aos meninos pela explanação de vocês. Deu para entender muito bem sobre vários pontos. São 2 capítulos interessantes, e a gente sabe que são capítulos que emocionam, né? Porque é aquela chegada no plano espiritual, aquele impacto de realidade que ele tem naquele momento. Então, parabéns a vocês pela explanação. E assim finalizamos mais um estudo. Um abraço, até a próxima segunda-feira, estaremos aqui. Parabéns, um cheiro, boa noite, minha gente. Boa noite. Tchauzinho, pessoal.